Legal? Sim. Eu gosto é assim, amostradinho. Vou fazer logo sua passagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar a rádio Amostradinho. Venha, venha, todos venham. Sou eu, estou aqui de novo. Seja bem-vindo, João. Pareça aqui ao nosso recinto. Vou fazer logo sua passagem. Vem cá, seja bem-vindo. João Ferreira. Vai lá. Vou deixar vocês aqui com ele. Olá, gente! Hoje a gente está aqui com o Joalisson Ferreira, ex-aluno da ECIT Bahia, e ele cursou mecânica. E vamos falar um pouco sobre a vida acadêmica dele. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta. Qual foi a sua experiência cursando mecânica aqui na ECIT? Foi mais para um sonho ou você quis trocar no meio do curso? Então, essa pergunta é muito interessante porque eu nunca quis fazer mecânica de início, né? Foi uma ideia da minha mãe e ela falou, não, você vai fazer mecânica porque vai ser muito bom para você e você vai começar a estudar muito cálculo, que era uma coisa que eu não gostava. Eu falei, então bom, vou tentar, né? Só que a maioria dos meus amigos foram para design, mas eu falei, não, vou aproveitar essa oportunidade. E aí eu passei, né? Na época tinha um processo seletivo e tudo mais. E quando eu vi que tinha muito cálculo, eu falei, eu não vou continuar nessa escola, porque tem umas coisas estranhas assim que não é da minha personalidade. Só que aí eu comecei a ver que, tipo, a gente não precisa fazer tudo que a gente gosta. E às vezes, quando a gente vai experimentar uma coisa diferente, a gente acaba descobrindo que gosta daquela coisa também, sabe? E aí eu fiz muitos amigos, a minha turma era bem legal, eu era do BM, uma turma meio caótica, mas era muito legal. E a gente aproveitou muito juntos, eu acho que foi uma experiência única assim, na minha vida. Foi uma das melhores coisas, acho que aconteceram na minha vida naquela época, e eu me arrependo de fazer mecânica. E sobre a questão dessa transição assim, e tudo mais, eu acho que estudar mecânica foi muito importante para mim, no sentido até de preparação para o Enem, sabe? Porque eu lembro muito que quando estava fazendo a prova, principalmente de física, tinha muitas questões que eu tinha estudado, né? Até coisas que eu estudei que eu voltei back, de refrigeração, tinha questão falando sobre fluido e várias coisas que se relacionavam muito com o curso. Então acho que foi legal, foi muito importante. E eu acho que tudo que a gente faz na vida é importante. Tipo, toda experiência que a gente faz, ou tudo que a gente se propõe a fazer, eu acho que agrega muito. Independente de se for um curso, ou se for uma atividade que você está fazendo, eu acho que tudo isso agrega muito para a nossa carreira. Mesmo que de início não tenha muito a ver com a gente, ou que a gente pense para o futuro, mas eu acho que tudo agrega, tudo é positivo, de certa forma. Então foi bom. As experiências que você teve no curso técnico ajudaram de alguma forma na carreira atual? Mais ou menos, né? Como eu falei, na questão de preparação para o Enem, foi importante, porque como eu não gostava muito de estudar essa parte de física, e o curso meio que me obrigava, eu acabei vendo muita coisa que caía na prova, né? E, tipo, como eu falei antes, quando eu estava fazendo a prova, eu lembro de, tipo, lembrar, sabe, das aulas e tudo mais. Então, isso foi muito importante. Hoje, tipo, por exemplo, o curso não me ajudou a entrar na televisão, mas nesse processo de fazer o curso de comunicação e depois ir para a televisão, acho que agregou muito. Então, tudo meio que se complementou, de certa forma, mas que não tenha muito a ver. Quando foi que você realmente viu que a área da comunicação, do jornalismo e tal, era realmente uma área que você queria seguir, sabe? Quando você viu o brilho daquilo. Eu sempre assisti televisão, desde que eu era criança. E tipo, eu sempre quis ser um artista. Eu acho que a escola me proporcionou muito isso, né? A gente fazia muita coisa relacionada ao teatro, à dança, e que tipo, isso ajuda muito na desenvoltura. E quando a gente vai, sei lá, produzir uma reportagem, por exemplo, o repórter, ele é meio que um ator também.
Então, eu acho que a escola, ela me proporcionou muito essa vivência de querer sonhar e de estudar e de fazer muita coisa relacionada à arte. A gente tinha festival, a gente fazia produção artística, a gente saía, a gente apresentava em outras escolas, a gente fazia apresentação para outras escolas aqui. Então, acho que a escola me proporcionou muito isso. E a gente tinha clube de fotografia, tinha a ICTV na época, que era uma eletiva, que virou um clube, que depois virou um Instagram da escola, e a gente publicava as coisas ali. Hoje eu acho que não existe mais, mas eu acho que foi uma peça fundamental, não só para mim, mas vários outros alunos que também estudaram comunicação, não só na área de jornalismo, mas tem alunos que trabalham com produção de conteúdo, tem alunos que trabalham com assessoria de imprensa e que vieram dessas eletivas e que acabaram fazendo curso de comunicação também. Porque hoje, tipo, aqui na Paraíba, não existe só o jornalismo, né? Tem rádio e TV, tem cinema, tem comunicação e culturas... Não, comunicação e mídias digitais. Então tem muitas opções de estudar e entender a comunicação. Não existe só um curso. E vários ex-alunos acabaram fazendo outros cursos de comunicação. Eu acho que isso ajudou muito nesse processo, né? A gente teve também uma eletiva de produção audiovisual. E a gente fez um documentário. A gente fez um documentário. Não. Enfim, a gente produziu muito conteúdo, mas além do documentário a gente fez um curta-metragem. E esse curta-metragem foi indicado a premiações fora do estado. A nossa professora na época de espanhol, Natália, levou a gente para apresentar em festivais o nosso curta-metragem. Ela foi para outros lugares também, levando esse curta-metragem, que foi todo produzido, pensado, editado e feito pelos alunos. Então, a gente na época precisava de uma câmera e eu lembro que a gente fez uma rifa e conseguiu comprar uma câmera. Eu não sei nem onde é que está essa câmera hoje, né? Deve estar com a professora. Mas a gente conseguiu juntar dinheiro para comprar essa câmera, para produzir esse material. A gente tinha uma parte que tinha que gravar fora da escola e a gente conseguiu locação, a gente foi em casas. Eu queria muito achar esse curta-metragem, porque ficou muito legal na época. Mas eu acho que tudo isso que eu fiz aqui na escola me proporcionou e me deu essa visão de querer estudar comunicação. E hoje, né, fazendo mestrado, eu vejo como é importante essa posição do professor na sala de aula, né? E como eles incentivaram muito a gente. Na época, estava ainda no início dessa coisa das escolas cidadãs integrais, né, da escola da escolha. E eu acho que a gente viver esse processo foi muito importante, não só para a nossa formação profissional, mas a nossa formação enquanto cidadão. Você acha assim que, já que está fazendo mestrado e tudo, é uma área muito difícil para se eu tenho paixão nisso, então eu vou. Se alguém tem curiosidade, então não é muito bom ir, porque vai terminar desistindo no meio do caminho. Então, eu quis fazer o mestrado porque eu já pensava muito em ser professor um dia, né? Por mais que eu tenha passado pelo mercado, né? Eu trabalhei na TV Campo Branco, já trabalhei na TV Correio, já trabalhei com assessoria de comunicação na OAB Paraíba e foram experiências muito bacanas estar no mercado. Mas eu sempre fui muito tocado por essa parte da educação e hoje eu penso muito em lecionar, né? Então eu acho que se você gosta, por mais que seja difícil, às vezes as coisas mais difíceis são as que mais nos dão prazer. Então, por mais que às vezes o processo seja árduo, que nem tudo sejam flores e não é fácil realmente, não tem como romantizar, falar, não, gente, é super fácil, é super comum. E a gente sabe, né, que as 24 horas que uma pessoa tem, e às vezes com privilégio, não são as mesmas 24 horas que outra pessoa tem. A gente sabe que a gente vindo de escola pública tem que lutar muito mais do que uma pessoa que mora no Bessa e vem de escola particular. Então, realmente é difícil, mas vale muito a pena, por mais que seja difícil. Então, se você quer lecionar, se você quer ser professor, independente se for fazer comunicação ou for fazer outro curso, letras e tudo mais, se for o seu sonho, eu acho que você tem que fazer. E eu acho que a escola me proporcionou muito isso, de lutar e de querer fazer o que eu tinha vontade. Mesmo achando muito difícil. Quando eu estudava aqui, eu não pensava, um dia eu vou trabalhar na televisão. E aconteceu. Então, foi bom. A escola, influenciou muito, por mais que seja difícil. E atualmente, você acha que,
jornalismo, você também seguiria outra área? Porque atualmente a gente tem muita oportunidade, né? Você acha que seguiria outra área da faculdade ou uma carreira solo também? Então, hoje eu também sou fotógrafo. E isso veio muito a partir dessa parte do audiovisual que eu estudei, né? Eu sempre gostei muito de assistir televisão e tinha vontade de trabalhar na TV. Mas eu comecei a fotografar e descobri uma outra paixão que se relaciona com a comunicação, né? Comunicação visual, mas que tem muito a ver comigo também. Então, hoje o meu foco no momento é esse. Mas eu também, na universidade, consegui trabalhar e estudar um pouco de cinema, que é uma área que eu acho muito interessante. Por mais que na Paraíba seja difícil, né, produzir cinema, mas eu acho muito interessante, muito importante para a nossa construção social também, né? Porque o cinema ele influencia muito, a telenovela influencia muito, então são vertentes fora do jornalismo, mas dentro da comunicação, que eu acho muito interessante e que também me tocam muito, sabe? Além da educação. Teve algum desafio que você enfrentou assim nessa parte da fotografia pro começo assim? Começo é sempre difícil, né? Tudo é muito difícil. Aqui na escola, eu tive o meu primeiro contato com a câmera e eu acho que foi uma experiência muito bacana. E eu sempre quis ter uma câmera de verdade, mas batalhar e lutar e trabalhar para poder comprar, eu acho que foi um dos processos assim mais difíceis nesse início, porque material é caro, né? A gente tem que investir no início. E eu não tinha esse dinheiro, meus pais me ajudavam muito, mas comprar uma câmera não é tão barato, né? Então eu tive que trabalhar um bocado, juntar um dinheirinho para poder comprar a minha primeira câmera. E eu acho que esse processo foi, assim, de início, o mais complicado para mim. Você já recebeu muito julgamento, assim, pela carreira que você tem que seguir, essa carreira da comunicação? Minha mãe não queria que eu estudasse comunicação, né? Eu sempre falei para ela, não queria ser jornalista. E ela falava, meu filho, se não dá dinheiro, você vai passar fome, porque hoje em dia é muito difícil e tudo mais. E ela tinha uma amiga que era jornalista e que nunca conseguiu emprego. Então ela sempre tinha esse medo, né, de que eu fizesse esse curso de comunicação e ficasse desempregado, sei lá, ou não tivesse dinheiro para me manter. Era muito medo que ela tinha, né? E aí eu acho que o maior julgamento de início foi dela, mas depois ela me apoiou muito. E como eu consegui experimentar muita coisa aqui na escola e mostrar esses conteúdos que a gente produzia, a gente fazia essas mostras e os pais vinham. Então eu acho que isso foi muito importante para abrir um pouquinho a cabeça dela, né? Para ela ver essas outras possibilidades e que eu não precisava só trabalhar na televisão, né? Eu tinha várias outras oportunidades, então eu acho que isso serviu muito para ela ver que eu poderia fazer e que daria certo para mim também e que seria uma experiência boa. Então eu acho que o maior julgamento foi assim dentro de casa, de início. Mas depois não, eu recebi muito apoio e minha família sempre, depois desse processo, sempre me apoiou muito nessas minhas decisões e escolhas. Minha avó era doida para me ver, aparecendo na televisão. E eu acho que isso motiva muito a gente, né? E acho que quando a família apoia, eu acho que isso ajuda muito nesse desenvolvimento da gente. Então, de início teve esse empecilho, mas depois foi tranquilo, eu nunca recebi nenhum tipo de julgamento pela escolha da minha profissão. A escrita criativa, o que ela significa para você? Então, eu sempre gostei muito de escrever. Aqui na escola também a gente fazia muito roteiro e tudo mais. E aí eu fui ficando apaixonado, né, por essa área de produção literária e de escrita também. E na universidade eu consegui produzir mais coisas diferentes, né? E escrever coisas, além de reportagens, né? Produzir matérias diferentes, escrever conteúdo literário, fazer outras coisas, né? E na universidade, o próprio nome já diz, é meio que um universo, né? A gente vê muita coisa e faz muita coisa que é meio que diferente do que a gente produz, assim. Por mais que tenha aquela base, mas a gente pode experimentar muita coisa.
Então, acho que a minha paixão pela escrita criativa começou daí. E aí, quando eu me formei, a primeira coisa que eu quis fazer foi uma especialização voltada para a escrita criativa, que é uma parte mais literária, mas que influencia muito nessa construção do meu trabalho, né? E eu acho que até na fotografia ela influencia, porque a fotografia também é uma escrita, é uma escrita visual, né? Então acho que tudo isso influencia de certa forma. E aí eu me apaixonei pela escrita criativa. Você vê a fotografia como algo que você possa, como por exemplo, ser um abrigo, sabe? Quando você se sente triste, você corre para a fotografia ou para a escrita criativa, como você falou também. Você vê como isso? Sim, eu acho que quando eu estou escrevendo, eu fico isolado no meu mundo, sabe? Ou então quando eu estou fotografando e estou muito fixado naquilo, eu não penso muito em outros problemas. Então acho que isso me ajuda muito, é meio que um ponto de refúgio, de certa forma. E para iniciar tudo isso e toda a minha carreira, era uma válvula de escape, né? Porque a gente na escola, principalmente acho que no terceiro ano, a gente fica muito pressionado quanto ao Enem, né? E produzir esses conteúdos e fazer essas atividades, desde aquele tempo sempre foi importante para mim não ficar pensando só naquilo, né? Tipo, ter uma válvula de escape, ter uma coisa que eu possa fazer que me tire daquele pensamento, assim, sabe? Às vezes negativo. Então, até hoje, é muito importante para mim estar produzindo e estar fazendo conteúdo. A fotografia e a comunicação é uma forma de se expressar entre ambas partes, né? Ela, de alguma forma, contribuiu para ajudar na sua forma de pensar e se expressar hoje em dia? Com certeza. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma coisa assim que foge do comum, tipo produzir conteúdo para a internet ou fazer uma coisa que não é muito comum dos nossos pais fazerem, uma profissão assim diferente, a gente acaba afirmando uma coisa dentro da gente, né, que é uma força diferente. Então, acho que tudo isso influenciou, não só para minha personalidade, mas para mim entender o mundo e entender a democracia, entender os contextos sociais, entender o grupo que eu faço parte, né, me entender enquanto um nordestino, por exemplo, que está batalhando e está sempre querendo lutar e galgar um espaço na sociedade, me entender enquanto um jovem que luta também pela democracia do país, me entender enquanto um ser social, sabe? Então, com certeza, tudo isso influenciou muito nessa minha construção de identidade, nessa minha construção de personalidade e no que eu entendo enquanto sociedade hoje. Desde o começo da sua carreira, eu tenho uma dúvida. Você teve uma palavra de conforto, um lema ou uma frase que te motivasse para você continuar? Eu acho que as palavras motivadoras sempre vieram dos professores aqui da escola, né? Porque, como eu falei no início, minha família não me apoiava tanto, né? Principalmente minha mãe, porque lá em casa quem manda é minha mãe. Meu pai ele tem uma opinião forte, mas a palavra final é da minha mãe. E sempre que eu falava, minha mãe, no início, ela discordava um pouco e não queria que eu fizesse isso, né? Só que aqui na escola a gente sempre tinha muito incentivo, muito apoio dos professores para explorar, para fazer coisas diferentes. Então, não tinha uma palavra assim, mas as pessoas, que seriam esses professores, eram esses personagens que influenciavam muito nesse sentido, dessa construção da gente, né, enquanto aluno. E principalmente para mim, foi muito importante. Mas assim, não tem uma palavra específica não. Mas eles sempre davam esse conforto, né? E eles falavam essas palavras de conforto, que eu acho que foram muito importantes para mim. Você tem algum método ou segue algum método para fotografar ou a inspiração vem de forma espontânea? Então, quando a gente está na universidade, a gente estuda muita técnica, né? Para entender, estuda a regra dos textos, a gente estuda sobre iluminação, a gente estuda sobre planos, porque dependendo do plano a gente pode exaltar uma pessoa ou rebaixar uma pessoa, por exemplo. Então, eu acho que tudo isso serviu para mim produzir os conteúdos e as coisas que eu faço hoje. Mas eu não tenho muito uma técnica específica, não.
eu vou olhando, e eu acho que, tipo, com o tempo a gente vai absorvendo e criando a nossa própria estética, né? Então, eu não sigo muito um exemplo assim, não. Mas eu tenho muitos colegas que eu uso de inspiração e que produzem em fotografia e que trabalham com isso. Um deles é Cristiano Santos. Eu acho que é um dos melhores fotógrafos que eu conheço aqui na Paraíba. Ele já trabalhou com fotojornalismo, ele trabalha com produção esportiva hoje, e por mais que não seja muito a minha área, mas eu uso ele muito como exemplo e gosto de ver as coisas que ele produz, para usar como inspiração também, sabe? Mas eu não tenho muito assim uma técnica específica, não. O que eu for olhando e o que eu vou produzindo na câmera e vou posicionando, aí eu vou tirando foto. Aí se eu gostar, beleza. Se eu não gostar, exclui foto. Na verdade, eu também não gosto muito de excluir, né? Porque toda foto conta uma história. Mas se ela não tá legal assim para o que eu tô pensando, ou para o que o cliente, por exemplo, quer, aí eu não uso. Mas eu não tenho muito essa técnica específica assim, não. Eu só vou tirando. Por mais que tenha essa base bem teórica e que a gente estuda na universidade, mas eu não foco muito nisso, não. Tipo assim, eu uso para ter uma foto legal, uma foto com iluminação legal, um posicionamento legal, mas eu não uso uma coisa muito específica, não. Vai muito da minha cabeça e do que eu estou olhando com a câmera. Na sua época de estágio, aconteceu alguma coisa engraçada ou inesquecível que ficou com você até os dias atuais? Depende do estágio, porque quando eu estava no curso aqui de mecânica, a gente era doido para fazer estágio, só que a gente não conseguia fazer estágio porque a grade curricular não permitia. As nossas disciplinas eram muito misturadas. Uma hora a gente tinha aula de português e aí depois tinha aula do curso de mecânica, então a gente não tinha como fazer meio que estágio, né? E aí na escola não teve muito essa experiência do estágio, não. Mas na universidade, eu acho que o meu primeiro estágio foi na TV Cabo Branco, né? Então, eu lembro que no primeiro dia, quando eu botei o pé lá, me deu logo uma dor de barriga, fiquei nervoso, porque eu não imaginava estar naquele ambiente, né? E aí, tá com várias pessoas que a gente vê de casa e, tá convivendo com aquela pessoa no dia a dia, dá um nervosinho. Eu acho que até hoje, quando eu chego perto de um apresentador, assim, meio conhecido na televisão, eu ainda fico meio receoso, né? Com medo de falar besteira ou de falar errado. Então, acho que o que me pegou muito no início e assim que eu comecei o meu estágio foi essa questão do ambiente novo, né? De estar dentro da televisão, que era uma coisa que eu via e que tinha vontade de estar naquele ambiente, mas que não, eu não estava preparado naquele momento. Então eu fiquei bem nervoso e eu tinha muito medo de falar besteira ou de falar uma coisa errada e o povo me julgar, ou sei lá, enfim. Mas eu sempre tive dentro de mim que eu posso chegar onde eu quiser. Eu saí de Santa Rita e estou vivendo minha vida, produzindo conteúdo, e trabalhando com televisão e tudo mais. Então, por mais que eu ficasse meio nervoso, mas eu ainda tinha aquela esperança, assim, aquela força dentro de mim. Então, acho que as histórias engraçadas são mais voltadas para isso, meu nervosismo, né? Porque eu não esqueço nunca. Foi botar o meu pé lá dentro e já dar um negócio na barriga, um embrulho, e ficar assim nervoso, né? E vendo o pessoal. E a gente fica meio calado, né? A gente fica vendo o pessoal falar e tudo mais, e a gente fica só olhando. Não tem coragem, né, de falar de início, assim. Então, acho que a parte engraçada foi essa, né? E aí, depois eu contei pro pessoal como é que eu tava me sentindo, como foi. E eles acham engraçado, né? Porque na nossa cabeça eles são uma pessoa de outro mundo, só que eles são pessoas igual a gente, e que comem, e que vivem, que tem mãe, tem pai, então são pessoas normais. Mas a pessoa fica um pouco nervosa mesmo, é meio engraçado. O que você diria para quem está tentando descobrir qual o caminho seguir depois do curso técnico? Eu acho que a vida, ela não tem um caminho só. A gente pode experimentar muita coisa e, se a gente terminar o ensino médio e não entrar direto na universidade, isso não é um problema. Porque nunca é tarde para a gente fazer o que a gente gosta ou o que a gente tem vontade. Eu acho que o bom mesmo é a gente experimentar e a gente poder produzir e fazer o que a gente tem vontade. Nem sempre, assim que a gente termina o ensino médio, a gente tem uma visão de, eu quero fazer isso e eu vou seguir isso pro resto da minha vida. Eu não sei se daqui a um tempo eu vou mudar de ideia e vou querer, sei lá, estudar música e virar professor de
de dar aula de guitarra, por exemplo. Isso aí é uma coisa que a vida vai levando a gente. Então, eu acho que se você ainda não tem um foco ou ainda não sabe o que você quer fazer, você está na idade de buscar e de pensar o que você quer. Então, o ideal é experimentar e não se pressionar tanto, porque saúde mental é importante e a gente não pode ficar botando esse peso, essa coisa na nossa cabeça e se comparar com outra pessoa, porque fulano terminou o ensino médio, já está fazendo medicina e não sei o quê. Às vezes fulano está fazendo isso e vai ser uma pessoa frustrada. Tipo, não adianta ter uma vida assim. A gente não precisa ficar preso a isso. Então, acho que se você ainda não sabe o que você quer fazer, você pode experimentar e em algum momento, quando você está lá sentado assistindo televisão ou você está andando na rua, do nada vem um negócio na sua cabeça e você descobre o que você quer fazer. Não tem uma fórmula mágica. Às vezes a gente está ajudando uma pessoa e descobre que gosta de cuidar do outro e pensar em fazer enfermagem. E aí gosta do curso, gosta de trabalhar e vira enfermeiro. Tipo, não tem uma fórmula mágica ou algo relacionado assim que você quer descobrir o que você precisa. Eu acho que você tem que viver. E, conforme a sua vivência, você vai descobrindo e vai experimentando o que a vida for proporcionando, o que as oportunidades que as pessoas forem dando, se der certo para você e você aceitar, às vezes essa oportunidade pode mudar a sua vida. Então, eu acho que o maior incentivo é experimentar e fazer coisas diferentes. E ainda falando um pouco sobre seu estágio e tal, como era a convivência, sabe? Como era estar no mesmo ambiente daqueles repórteres, sabe? Que a gente fica vendo e tal. Se eles eram igual na TV ou se eles eram pessoas boas, simpáticas ou mais reservadas. Então, em todo lugar que a gente vai, tem pessoas legais e tem pessoas chatas, né? Tem gente insuportável. Às vezes, a gente fica tão encantado com aquela pessoa e aí descobre que aquela pessoa é tipo, super chata e tudo mais, que trata todo mundo mal. Mas existiam muitas pessoas legais, muita gente que me ajudou muito, que me estenderam a mão, que me deram oportunidade. E eu acho que foi uma das vivências assim, mais legais da minha carreira e que me construíram assim, essa parte da minha carreira, que foi muito importante, porque lá eu conheci muita gente diferente, eu consegui trocar com muita gente, eu consegui aprender muito com muita gente, porque muitos profissionais estão ali há muito tempo, então tipo, é muito importante a gente absorver tudo que a gente puder absorver desses profissionais. Isso não só tipo, no ambiente que você está, tipo, num estágio. Acho que até na escola isso é muito importante. Muitas visões que os professores passam para a gente, isso é interessante. Então eu via meio que eles, alguns deles, né, não todos, mas alguns como professores também. Eu sempre tinha essa visão, porque isso sempre me ajudou muito a aprender muito. E eu gosto de escutar as outras pessoas. Eu gosto de dar minha opinião também, mas é muito bom a gente escutar. E eu acho que estar nesse ambiente foi muito importante para absorver muita coisa diferente, para descobrir que não só tinha aquele caminho também para eu seguir na minha carreira. E foi muito bom. Eu consegui aprender muita coisa, conhecer muita gente importante, conhecer melhor muita gente que eu assistia. Por exemplo, Edilane Araújo, que eu vi ela apresentando quando eu era criança, o JPB2, e virar um colega de trabalho e ter essa proximidade com ela e hoje poder mandar mensagem para ela, por exemplo, no Instagram ou no WhatsApp, é uma coisa assim que eu nunca pensei que poderia acontecer, mas que foi muito importante para mim. E ela é uma das pessoas que me ensinou muito, que eu aprendi muito com ela também. Larissa Pereira, que é a apresentadora hoje do JPB2, é uma pessoa tipo, muito especial. Ela é uma mulher muito guerreira. Eu acho que ela representa muito a gente enquanto paraibano, né? Porque ela foi representar a gente no Jornal Nacional, que tipo, não é normal, não é uma coisa comum. Um apresentador, um repórter, que é aqui da nossa terra, que nasceu aqui no nosso estado e que está lá representando a gente. E ela é uma pessoa muito humilde, então acho que eu aprendi muito com ela. E estar nesse ambiente foi muito importante para mim. E quando eu estava aqui na escola, tipo, eu nunca imaginei que eu poderia estar fazendo esse tipo de coisa, mas que virou uma parte da minha vida, que faz parte do meu cotidiano. Então isso é importante também. Eu acho que absorver em todo lugar que a gente está é sempre importante, porque isso ajuda muito a gente enquanto ser humano. Então o verdadeiro segredo é não se anular
mudar, né? É você Exato. escrever. Pois é, porque não tem uma fórmula mágica, não. Se a gente gosta de escrever e a gente acha isso legal, isso pode ser importante para a gente no futuro. Às vezes a gente pode virar um redator ou um crítico de cinema, por exemplo, e começou escrevendo um texto na escola. Então isso é importante também. Não é bom a gente se anular, se negar ou dizer que não é legal. E também uma coisa que eu acho muito interessante e importante de falar é que a gente não pode ficar falando, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Porque às vezes a gente acaba descobrindo uma coisa legal a partir de uma coisa que a gente falava que não era legal. Eu não vou escutar tal estilo de música porque eu sou muito melhor que isso, eu não vou estar ouvindo esse tipo de coisa. Tipo, às vezes a gente está escutando uma música e essa música tem uma reflexão, uma mensagem tão legal e que não é uma música que a gente costuma ouvir, o estilo que a gente gosta, mas que a mensagem daquela música é importante. Então, acho que na vida a gente não pode se anular ou se negar e sempre ajudar ao outro. Tipo, por mais que eu esteja num patamar alto, mas se alguém precisar da minha ajuda, eu não posso dizer não. Porque às vezes pode ser eu que vou estar no lugar daquela pessoa pedindo ajuda. Então, e eu não falo isso para a gente ajudar o outro pensando em receber ajuda, mas ajudar porque é sempre importante essa troca, na vida é importante. E às vezes essa ajuda pode ser muito importante para a nossa carreira, por exemplo, ou para uma coisa que a gente vai fazer que seja muito especial ou muito legal. Então, nunca se negar, eu acho que é a palavra. Experimentar, viver e aceitar as coisas, se realmente valerem a pena, aceitar as oportunidades e viver. Agora a gente vai para um jogo rápido, ping-pong. A Isso, gente Maria. lança a palavra, tipo assim, um filme que lhe inspira. Aí você vai, pensa e fala. Primeira coisa que vem na cabeça. A primeira coisa que é pergunta rápida. Tipo assim, um exemplo. Escrever é um ato de... Resistência. Nesse sentido, assim. Um aprendizado que você leva até hoje. Tem que ser palavra ou pode ser uma frase? Ai meu Deus. Um aprendizado que eu levo até hoje. Tem tanta coisa que eu aprendi. A mais importante. Meu Deus. Não tem como. É difícil definir uma coisa mais importante. Mas eu acho que ajudar o outro é sempre importante. Então acho que esse é o maior aprendizado que eu levo para a minha vida. A gente não pode se negar a ajudar outra pessoa. Um sonho que ainda quer realizar. Essa pergunta é difícil, mas acho que trabalhar no Jornal Nacional. Comunicação para você é... Tudo, minha vida, né? Não vivo sem me comunicar e sem falar com outra pessoa. Uma frase ou lema que te motiva. Tem uma que é bem clichê na comunicação, que todo mundo fala, em todo curso de comunicação, que eu não estou lembrado agora como é exatamente, mas é mais ou menos assim. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Porque a partir disso a gente consegue produzir qualquer coisa. Se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para você no curso técnico? Nossa, eu sempre fico pensando, né? Às vezes, se existisse uma máquina no tempo, eu queria voltar para o tempo da escola. Porque eu vivi muita coisa boa aqui nessa escola, aqui nesse auditório. Enfim, foi muito bom. Mas eu acho que o que eu ia falar é só viva mais e pare de pensar tanta besteira, pare de ficar com tanto medo. Porque o medo não leva a gente a lugar nenhum. Mas eu acho que eu não mudaria muita coisa não. Só algumas coisas que eu fiz, umas besteirinhas assim, que eu acho que eu mudaria. Mas eu não ia mexer muito não, porque eu gosto da minha vida hoje. Então eu acho que eu não mudaria muita coisa não. Uma palavra que define sua trajetória profissional. Ai meu Deus, uma palavra. Motivação, eu acho. É uma palavra que representa. Um momento marcante da época da escola. Quando eu cantei no Le Music, porque eu acho que eu sempre tive o sonho, né, de ser artista, eu falei no início, né? E a escola, me proporcionou muito isso, porque a gente tinha um musical, né? Musical Milagres, a gente tinha cantata de Natal, enfim, acho que os momentos que me marcaram foi quando eu estava aqui em cima do palco, ou fazendo uma apresentação, ou cantando, ou fazendo uma coisa assim. Eu me sentia muito artista nessa escola. Eu me sentia, sabe aquele filme High School Music, que o pessoal do nada levanta em cima das cadeiras e começa a fazer uma apresentação? Eu me sentia nessa escola assim. Eu não sei se foi tão mágico o momento que eu vivi. Claro que não era exatamente igual, né? Ia ser um High School Music meu paraibano, uma coisa mais nordestina, né? Um forró, um negócio assim.
Mas eu acho que os momentos que eu estava aqui produzindo arte foi o que mais me marcou. Um livro ou autor que te inspira? Ai, essa pergunta é muito difícil, porque eu gosto muito de biografia, né? E aí eu gosto muito de ler sobre biografia. E um jornalista que me inspira muito é Pedro Bial, né? Porque ele escreve muita coisa voltada para essa literatura bibliográfica, né? Mais voltada para a televisão e tudo mais. Mas tem uma escritora também que eu gosto muito. Não, vou deixar Pedro Bial mesmo, em primeiro lugar, porque ele me influencia muito. Pedro Bial, né? Vai ser ele. Uma música que marcou sua adolescência. Ave Maria. É, rápido. Uma música. Rapaz. Eu não sei se teve uma música, não. Mas eu acho que um artista. Meu Deus. É difícil essa pergunta, porque a gente escutava tanta coisa na escola. Ariana Grande, porque eu lembro das meninas da escola dançando e fazendo apresentação. Aí eu acho que um artista seria a Ariana Grande. Uma música, não tem como escolher. O hino nacional, a música é o hino nacional. Estou brincando. Defina o projeto Rádio e TV Amostradinho em uma palavra. Nossa, é muito interessante, é importante porque isso influencia muito nos sonhos dos alunos, sabe? Eu acho que produzir essas coisas na escola fazem a gente se preparar até para o mercado de trabalho e para uma futura universidade, né? Então é importante. Até para descobrir se o aluno já é apto para isso, né? Se o aluno se destaca nessa área da comunicação. Pois é importante. Eu acho. É sim. Quanto mais projetos, né? Melhor. E quanto mais experimentar, melhor. O desenvolvimento. Atualmente, eu não sei se eu vou ser muito invasiva nessa pergunta, né? Mas a gente não deixou de notar a aliança na mão. Nisso aí, já moram juntos? É namorado? O que é? Então, eu acho que vou falar agora do meu passado aqui na escola, né? Eu acho que a escola também foi um ambiente que me proporcionou me descobrir e me entender e entender a minha sexualidade também, sabe? Eu acho que é um ponto importante que a gente deve debater, porque isso influencia muito na nossa saúde mental. E eu acho que estar na escola, viver com várias pessoas diferentes. Eu vivia com um grupinho doido, né, que era o povo do K-pop. Eu não era muito do K-pop não, mas meus amigos eram. E aí eles me influenciaram muito a me descobrir e entender quem eu sou, né? E eu acho que isso foi muito importante e acho que influenciou até na minha relação com minha família também, né? E aí voltando hoje pro futuro, né? Só para esclarecer essa parte, que eu acho que a escola foi importante sim para mim. Eu namoro, mas eu não moro junto não, só namoro mesmo. E eu uso aliança porque eu acho fofinho, né? Mas também não acho legal essas coisas de uma aliança define um relacionamento. Tá? Não, é só porque ele quis comprar e eu botei no dedo e falei, tá bom, vou usar, né? Mas não sou namoro, não sou casado não. E não sou muito novo e nem penso em casar agora não. É o que dizem, né? Que a aliança não define caráter. Né? Pois é, também não define isso não. O caráter é da pessoa, né? Exatamente. Mas é isso, eu namoro, mas eu não sou casado não. Ainda não, né? Acho que vai demorar um bocado para eu casar. E eu moro com os meus pais, né? E eu acho que essa experiência me ajuda muito também, porque morando com eles eu posso viver a minha vida, estudar, e não tem essa pressão de ter minha casa própria e já comprar as coisas e gastar dinheiro com isso agora. Eu acho que a vida é feita pra gente ir vivendo, então acho que ainda não chegou o momento de eu sair de casa, né? Quem sabe mais pra frente, mas eu moro com a minha família ainda. É um sonho mais pro futuro, né? Ter a minha casa própria e tudo mais. É um passo mais pra frente. Deixa eu terminar o mestrado, virar professor, né? Quem sabe? Tem tempo ainda, eu só tenho 22 anos, né? Então, tem muita coisa pra viver. Acho que foi isso, né? Acho que deu para encerrar. Obrigada pela participação. Aí eu que agradeço a oportunidade e estamos juntos, né? Para produzir, vou ajudar vocês aí a botar esse negócio pra frente. A gente vai produzir muita oficina e vai dar certo.